Então, voltando aqui aos nossos temas, o nosso tópico 2 da aula sobre atualidades, nós vamos discorrer aqui agora sobre o conflito que está ocorrendo na Ucrânia. Tudo bem, pessoal? Por favor, eu peço que vocês atentem aos detalhes que nós vamos elucidar aqui, porque, desculpem, em geral, deixa eu pegar minha água aqui só um pouquinho, ok? Ó, assim, já dito aqui, né? Eu sou concurseira nata. E nessas provas que eu tenho feito, quando, desde 2014, quando houve a invasão da Rússia no território da Ucrânia em 2014, haviam questões nas provas em relação a essas invasões, sim, mas à medida que os anos vão passando, e já vão se para 3 anos de conflito, se considerarmos de 2014 para 2024, são 10 anos, as questões, as perguntas vão sendo aprofundadas. Hoje eu estava conversando com uma colega e explicando para ela como é que foram as provas de 2019 para cá que pediam temas de atualidade. Um exemplo, em 2019, quando havia somente a consideração, as ameaças da Rússia em invadir a Ucrânia, as perguntas nas provas eram mais ou menos assim: qual país que está tentando? Nananana. Aí a pessoa já marcava a cruzinha lá, que era a Rússia. 2020, quando essas ameaças iam se prolongando e tomando posturas mais incisivas, ou seja, quando as ameaças eram um pouco mais contundentes, as perguntas também estavam se adequando ao momento. Em 2022, quando houve a invasão da Rússia pela Ucrânia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022, que houve concursos no estado de Minas Gerais, foi 2017, 2023, foi o concurso em Minas Gerais, que pediu eu estou dizendo concursos que pediram o tema de atualidades, viu, pessoal? Então, algumas bancas, elas já perguntavam assim, quais países estão em conflito? Rússia e Ucrânia. Onde está ocorrendo o conflito? No leste europeu. Então, assim, já ano passado, na banca FGV, que faziam perguntas sobre atualidades, as questões já eram: quais as motivações do conflito? Ou seja, em relação a esse conflito, está havendo um aprofundamento das perguntas. Tudo bem? Por que que eu estou dizendo isso? Porque para eu explicar para vocês de forma mais ou menos profunda as motivações desse conflito. Outro adendo que eu faço aqui, por favor, nós, pessoas que fazemos concurso, nós não temos que colocar a nossa posição pessoal. Não é relevante aqui, a banca não quer saber das nossas crenças. As nossas crenças se referem a nós. O que nós temos que saber é o que que a banca está querendo e marcar a cruzinha dentro das questões que a banca está pedindo. Tudo bem? Então, assim, a gente tem que ter essa expertise. Nós temos que separar as nossas posições, o que a gente pensa, daquilo que é de fato e daquilo que tem que ser colocado lá para nos qualificar como bons profissionais, como pessoas que sabem ter o discernimento, tudo bem? Dito isso, vamos lá. Olha só, esse conflito entre Ucrânia
entre Rússia e Ucrânia, é, existem conflitos que vêm de longa data, ok? É, no princípio era um povo, só eram os povos eslavos. A capital de Kiev, uma das primeiras capitais a erigirem no mundo, tudo bem? Quando eu estive em Kiev, é uma cidade que eu conheço, existem lá é, construções que datam mais de 1.500 anos, ou seja, é uma cidade muito antiga, uma das cidades mais antigas do mundo. Ali naquela região existiam vários povos. Os povos que foram mais para o norte, eles se denominavam os Hurs, ok? Que são os povos ali da Estônia, Letônia, enfim, daquelas regiões mais ao norte, eram os Hurs. Daí a denominação de Rússia. E os povos aqui da Ucrânia, eles continuam com a mesma denominação. Todos eram povos eslavos, tinham mais ou menos idiomas parecidos, tudo bem? Mas houve essa separação. Os Rus foram lá mais para o norte, para Moscou. Moscou é uma cidade mais ou menos nova, tá? Quando eu digo nova, é 800 anos, enfim. E aqui embaixo ficaram os ucranianos, ok? Essa, essa divergência entre esses povos, como eu disse, data mais de 300 anos. Um dos primeiros, desculpem aqui, meu celular tocou. Um dos, um dos conflitos os quais eu estudei, não conflito, mas divergência. Pedro o Grande, ele tinha um general lá, que era o Mazepa, esse general ucraniano, Pedro, lá em Moscou, o Mazepa da Ucrânia, mas o Mazepa, ele tinha fidelidade ao Pedro. E aí, o Mazepa por uma determinada situação ali, eu não sei qual, alguns dizem que foi em relação a uma mulher que ele se enamorou, e essa mulher era de um dos generais, eu não sei. Outros dizem que foi por conta da questão da nacionalidade dele ucraniana, ele não aceitava determinadas decisões do Pedro. Nessa situação, Pedro se desgostou do Mazepa, ao ponto de, para humilhá-lo e, por fim, matá-lo, o colocou nu sobre um cavalo e chicoteou o cavalo para que este corresse até a exaustão e, por fim, matasse o que o Mazepa morresse. Por que da questão do nu? É a questão da humilhação. Nisso que o cavalo correu, correu e caiu à exaustão, o Mazepa, em solo ucraniano, foi socorrido pelo povo ucraniano e ali ele decidiu que lutaria em favor do seu povo. Os russos o consideram um traidor e o povo ucraniano o considera um herói. Esse feito, ele é recontado até hoje em vários poemas, vários autores, Lord Byron, Liszt, todos cantaram em músicas, em poemas, em romance a história do Mazeppa. Por que que eu trouxe esse conto aqui para vocês? Não um conto, que é uma verdade, mas que remonta a mais de 300 anos. Para dizer que esse conflito, essa questão da guerra, não é uma questão atual, é uma questão antiga, mas que neste momento está sendo resolvida. Tudo bem? Os anos se passam, existe a Rússia, que é a união de vários países ali, nos quais era Rússia, gente.
não Rússia, a República Socialista Soviética, que é a união de vários países ali, mas que ficava sob o jugo dos russos. Ficava sob o jugo dos russos, e ali vários países, Eslováquia, Tchecoslováquia, a própria Hungria, Bielorrússia, a Ucrânia. Então, esses países de 1917, que teve a Revolução Russa, a Revolução Comunista, até 1980 e 90, esses países faziam o bloco comunista e ficavam sob o jugo da Rússia. Com o fim da da República Socialista Soviética, com o fim da República Socialista Soviética, os países tiveram a sua autonomia. Ocorre que o know-how científico e nuclear estava dentro da Ucrânia, ok? Estava em poder da Ucrânia. Só que era o terceiro arsenal armamentístico e nuclear do mundo. O primeiro era a própria Rússia, o primeiro os Estados Unidos, desculpem, o primeiro os Estados Unidos, o segundo a própria Rússia e o terceiro era a Ucrânia. Para que a Ucrânia adquirisse a sua independência e autonomia enquanto nação, vários países se juntaram pressionando que a Ucrânia devolvesse à Rússia esses armamentos, na promessa de que ela nunca seria atacada. Quem deu essa promessa? Quem foi o garantidor dessa promessa? Estados Unidos, Inglaterra e a própria Rússia. Mais tarde, a China também assinou a garantia de que a Ucrânia nunca seria atacada. Quem foi e como se denominou esse pacto, o Memorando de Budapeste. Gravem isso aí. O Memorando de Budapeste. Quem assinou esse memorando garantindo à Ucrânia de que ela nunca seria atacada, quem assinou? Estados Unidos, Inglaterra, a Rússia e mais tarde a China. Ok? Então, na confiança de que ela não seria atacada, a Ucrânia confiou de que os Estados Unidos seriam garantidores deste pacto, assinou o documento e devolveu todo o seu armamento à Rússia. Tá? Até aí tudo bem? Vamos lá, que a novela é boa. Ok? Em 2014, a Rússia quebrou este pacto invadindo a parte do território ucraniano, inclusive a Crimeia, tá? Em 2014, a Rússia rompeu com este pacto, invadiu a Ucrânia e anexou aos seus territórios a região do Donbás, inclusive a Crimeia. O que ocorreu em 2014? Em nome da paz, os Estados Unidos, mais uma vez, falaram: vamos ficar quieto. Quem era o presidente na época era o Barack Obama. Vamos ficar quieto, vai ficar tudo bem. Você deixa para lá, entrega esses territórios para a Rússia em nome da paz. A Ucrânia aceitou e devolveu devolveu não, deixou esses territórios, ora anexados o território do Donbás, para que a Rússia não escalasse uma terceira guerra mundial e ficasse tudo bem, ok? Só que de 2014 a 2022, a pessoa que dirige a Rússia, o Vladimir Putin, ele se armou
e se armou muito bem, ok? E ele começou com uma campanha de difamação contra a Ucrânia. Nessa campanha, ele dizia que a Ucrânia abrigava pessoas nazistas. Gente, isso não procede, era somente uma campanha. Então, essa campanha durou, de difamação contra o país Ucrânia, ela persiste até o momento, né? Até a atualidade, mas ele necessitava disso como uma das desculpas para essa invasão que existe no momento, tá bom? Qual era a campanha? Novamente, eu repito, de que a Ucrânia eh, abrigava em seu território nazistas, que a Ucrânia era um país nazista, tudo bem? Em 23 de fevereiro de 2022, ele invadiu a Ucrânia. Antes disso, o que que ocorre? Para que a Ucrânia se defendesse, ela propôs, enquanto país, a sua entrada na OTAN e, como ela necessita do seu desenvolvimento econômico, social, cultural, ela pediu também a sua anexação à União Europeia, ok? Vamos lá, repisando. O presidente da Rússia, para ter uma das desculpas de invadir a Ucrânia, proliferou enquanto se armava financeiramente. Se armava, como assim? Se armava assim, eh, com a compra de armamentos, ou seja, ela se armava, ela aumentou a sua fabricação de explosivos, de armamentos, tudo. Um dos arsenais maiores do mundo é o da Rússia. Para isso precisa de recursos. Então ela alocou mais ou menos. Quando eu tive notícia, 3 anos atrás, foi mais ou menos 600 bilhões de dólares, além de outros tantos em ouro, ok? A Rússia, além dessa acusação, ela alegou que ela não gostaria, ela não autorizava, entre aspas, várias aspas, que a Ucrânia entrasse na OTAN, nem tampouco a União Europeia. Ou seja, um país está determinando, está delimitando a autodeterminação dos povos, né? A autodeterminação dos povos é como se você, dentro da sua casa, e o seu vizinho falar, olha, o que você pode e o que você não pode, né? Né? E quanto à acusação de nazismo, essa caiu por terra, uma vez que a maioria do povo ucraniano é de descendência judia. E o próprio presidente da Ucrânia, ele é judeu, tudo bem? Então, assim, é, 3 razões, eu acredito que se cair nessa prova, e se for uma banca mais exigente, ela vai pedir para vocês esses 3 motivos, os quais justificou a invasão da Rússia à Ucrânia. Quais são? A acusação de nazismo, né? Na minha opinião, pessoal, na minha opinião, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu devo ou deixo de ser, isso cabe a mim, isso é a minha determinação. Ou seja, o presidente russo, ele está delimitando a autodeterminação de um povo, tá? Então, ele encontrou essas 3 razões, de que o povo ucraniano é um povo nazista, de que não aceitava a Ucrânia entrar na União Europeia, tampouco que a Ucrânia se defendesse entrando na OTAN, Organização dos Tratados do Atlântico Norte, ok? OTAN, gravem isso aí. Então, esses 3 motivos, tá bom? E com isso, ele fez a sua invasão, tudo bem? A Ucrânia, ela
pediu que os países garantidores da paz ajudassem. Ora, como uma nação, duas nações, Estados Unidos e Inglaterra, assinam o Memorando de Budapeste, dando garantia de que a Rússia jamais iria invadir, de que a Ucrânia jamais seria invadida, é obrigação desses países de assegurarem aquilo que eles assinaram. Tudo bem? Eis o motivo que os Estados Unidos eles têm a obrigação, por tratado, de fornecer armamento à Ucrânia para que ela se defenda. Gente, até este momento, pode ser que até a prova de vocês mude, até este momento, os Estados Unidos não autoriza que a Ucrânia atinja solo russo, a não ser a região da fronteira com seus armamentos. O que ela autoriza é que a Rússia se defenda com seu... A Rússia não, desculpem, que a Ucrânia se defenda, o que é considerado, na minha concepção, imoral. Por quê? Porque se a Rússia está atacando um território que estava até o momento pacífico, não fez nenhum intento militar contra ela mesma, e os Estados Unidos é, é garantidor desse país, uma vez que ele falou, você vai lá, pega suas armas e devolve para eles, que eu garanto que ele nunca vai te atacar. Então, os Estados Unidos têm a obrigação e o dever de autorizar que a Ucrânia possa atingir o solo russo em profundidade, para que assim a Rússia pare com seu intento de anexação de territórios. Tudo bem? Outro ponto a ser considerado é até ontem, a Coreia do Norte vem oferecendo armamentos à Rússia. A Coreia do Norte, nós sabemos, é um dos países mais fechados do mundo e é um país extremamente militarizado, e esse país vem fornecendo suporte armamentístico e de soldados à Rússia. A Coreia do Sul, por sua vez, ao tomar notícia deste fato, assegurou que vai também enviar tropas à Ucrânia para que combata os soldados norte-coreanos que, neste momento, estão ali no teatro de guerra. Tá bom? Então, nós temos aí um forte indício de uma terceira guerra mundial. Pode ser que até a prova de vocês já tenha mudado, mas se pedirem essa questão, vocês já estão sabendo do que está ocorrendo, tá bom? Então, assim, dois pontos a serem, os pontos a serem considerados. Os Estados Unidos, até o momento em que estou gravando esse vídeo, não autoriza que a Ucrânia faça ataques à Rússia com seus armamentos. A Ucrânia pode atacar a Rússia? Pode, desde que com seus armamentos próprios, não com armamentos americanos, tá bom? A Rússia, por sua vez, ela ataca a Ucrânia com armamentos iranianos e norte-coreanos. A China, ela tem apoiado a Rússia, mas um apoio mais tímido. Como que a China está apoiando a Rússia? Através de suprimento de eletrônicos. Por quê? Você sabe que para fazer mísseis, armas, essas coisas, é necessário muita tecnologia. E essa tecnologia, quem vem fornecendo é a China. Ou seja, a Ucrânia, ela está lutando uma guerra contra três países, tá bom? Então, a Rússia, ela tem o apoio de três países, quais sejam Coreia do Norte, Irã
e China, tá bom? Sobre esse conflito é o que eu tenho a dizer. Já disse na outra aula a posição dos dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Neste momento, toda a Europa e todo o mundo está em alertas sobre o que ocorre nas eleições americanas. Sabe-se que a candidata à presidência dos Estados Unidos, a Kamala Harris, que é uma candidata com tendências mais à esquerda, ela apoia incondicionalmente o país ucraniano e na sua autodefesa. Por que que ela apoia? Por conta do tratado assinado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos foi o garantidor daquele país, tá bom? Por sua vez, o candidato à direita, o Donald Trump, ele tem tendências de apoiar mais ou menos a Rússia, porque ele é muito próximo do presidente daquele país. Tudo bem? Neste momento, é o que eu tenho para dizer para vocês. Fiquemos atentos, principalmente em questão da Coreia do Sul e Coreia do Norte, uma vez que a Coreia do Norte enviou tropas para lutarem do lado da Rússia. E a Coreia do Sul assegurou ao presidente ucraniano, o senhor Zelensky, gravem esse nome, o senhor Zelensky, ele é judeu, tudo bem, gravem isso também, ele é judeu. Então, a Coreia do Sul garantiu ao Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, de que ela ajudaria, envidaria todos os esforços para invalidar a iniciativa da Coreia do Norte, tá bom? Então, por enquanto é só, e a gente fica atento, não se esqueçam de ficarem ligados nos jornais, tá bom, minha gente? Vamos falar agora do conflito do Hamas, do conflito de Israel e Palestina. Ok, o conflito Israel-Hamas. Vamos lá? Deixa eu beber uma aguinha. Pessoal, minha aposta nessa prova de vocês são duas questões. Uma questão relacionada ao conflito Rússia-Ucrânia e outra questão relacionada ao conflito Israel-Hamas. Eu creio piamente que vai cair duas questões em relação a Taboão da Serra, quais sejam essas questões. Eu acredito, tá, gente? Eu acredito que vai cair a questão em relação ao temporal que houve aqui e outra questão em relação à tentativa de assassinato do candidato a prefeito, o Aprígio. Tudo bem? E mais duas questões em relação ao conflito Israel-Hamas e ao conflito Rússia-Ucrânia. Em relação a nível nacional, eu acredito que vai cair alguma questão em relação ao BRICS. É isso que eu acredito. Pode ser que, mas se não for, tudo bem. Fiquem atentos às notícias e coloquem lá no grupo sugestões de temas que vocês creem que podem cair, e aí a gente discorre aqui, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Conflito Israel-Hamas. Novamente, vamos contar uma historinha, tá bom? Trilhões de anos atrás, quando o mundo começou, que Deus lá no universo falou, vou fazer o mundo, colocou um povo lá embaixo, lá, tinha que ser ali, ó, na terra de Sião, né? Pessoal, por favor, não estou aqui fazendo elucubrações sobre essa ou aquela religião. Tudo bem? O que estamos aqui é discorrendo sobre o que pode ou não pode cair na nossa prova, tá bom? A religião judaica, ela assegura que os judeus são o povo escolhido por Deus. Se é ou se não é, não sou eu julgadora, eu não sou juiz, tá bom?
nosso papel aqui é fazer o que pode cair o que a banca pode cobrar, tá bom? E estamos aqui para tirar nota 10 em conhecimentos gerais e atualidades. Quando a questão de Jacó, que fundou as 12 tribos, nós sabemos que ele teve 12 filhos e fundou as 12 tribos. Todas essas tribos, a maioria delas, foram exterminadas nas guerras. 10 tribos. 10 tribos foram exterminadas nas guerras. Sobrou duas. A tribo de Judá, que daí veio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é ascendente de Judá, e a tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim, eu não fiz nenhuma pesquisa a respeito. Porém, a tribo de Judá é que dá-se a origem ao povo judeu. Tudo bem? Todos os filhos, todas as tribos que descenderam dos filhos, dos 10 filhos de Jacó, foram exterminados nas guerras. Quais foram, não sei, eu não pesquisei a respeito. Só sei que desses 12 filhos, só tem Judá e Benjamim como de descendentes nos dias atuais. Daí o motivo dos judeus. Por que os judeus? Porque são descendentes da tribo de Judá. De Benjamim eu não pesquisei, que cabe aqui a gente saber por que é Judá, tá bom? Esse povo vive lá no Oriente Médio. Até aí tudo bem. Deixa eu consertar aqui. Até aí tudo bem. Vive lá no Oriente Médio. Abraão Abraão, ele, é, no seu afã de ter filhos, uma vez que sua esposa já era bem idosa, ela não engravidava, não era que é bem idosa, ela já estava numa idade avançada e não tinha filhos. E aí, em acordo ali com a família, o Abraão, ele ficou com uma das suas servas, a Agar, e dessa união eles tiveram um filho chamado Ismael. Ok? Ismael saiu porque imediatamente a esposa do Abraão ficou grávida e teve um filho, que foi o Isaac. Então, houve ciúme entre as mulheres. Então, ficava complicado ficar ali todo mundo. Ele tinha o filho dele, né, que segue a religião, a, segue a religião que está no Antigo Testamento, né? A religião dos judeus, e tem o Ismael. Ismael, ai meu Deus, eu sou de qual povo? E aí, o Ismael, dos descendentes do Ismael, vai sair a religião muçulmana. Dos descendentes de Abraão e Sara, vai sair a religião dos judeus. Tudo bem? Gente, dá para saber que é todo mundo parente, né? Todo mundo ali é primo, meu tio, enfim, todo mundo é parente. E aí, nessa separação, tudo bem, os povos vão se formando e os judeus, eles começam a ter vários inimigos, mas um inimigo em especial, os palestinos não, os filisteus. Os filisteus eram inimigos profundos dos judeus. Gravaram aí? Tudo bem. O tempo passa, o Império Romano invade todo o mundo, e um desses imperadores, salvo engano, o Adriano, ele não gostava de nada, nada, ele não engolia os judeus, ele não gostava. Então, ele mandou exterminar todos os judeus que estavam ali, naquela região, ali, na mesma região de Israel. Ali foi palco e é palco de guerras. Olha, olha. Isso me lembra, gente, essa questão de extermínio, de guerra e tal, me lembra um filme maravilhoso que eu recomendo que vocês assistam, Abril Despedaçado, é o nome desse filme. O que ocorre aqui no Brasil, lá no Nordeste? Famílias se exterminando em nome da honra, em nome do pano de prato que está sujo, que foi fulano que tinha que lavar, não lavei, em nome de nada. Famílias, pessoas boas se exterminando. E o interessante é que eles não fugiam. Por exemplo, uma família lá
matavam um membro da outra, aí a outra família fazia a jura de sangue e sabia que estava jurado, sabia que não morria e não fugia. E assim, os historiadores devem ter mais dados do que eu. Como é que pode? Os 30, fulano é parente de fulano, mas eu vou matar. Então, assim, eu vejo essa questão dos conflitos ali, não só no Oriente Médio, é todos os países que intentam conflito, essas questões são muito estranhas, mas é o que está posto e vamos lá, né? Esse imperador romano mandou exterminar o povo judeu, e aí nós temos uma das primeiras diásporas, grave a palavrinha, uma das primeiras diáspora. O que que significa diáspora? Espalhamento, separação. Bora correr, tudo bem? É separação. Então, o povo judeu, para não ser exterminado, espalhou pelo mundo e aí ficou por um bom tempo. Passaram-se, tá, nessa diáspora que esse imperador romano fez, o que ele pegou? Ele pegou os filisteus, que eram os maiores inimigos dos judeus, e colocou ali, naquela terra, e falou: olha, seus filisteus, vocês vão ficar aqui, mas vocês não vão ser chamados de filisteus. O nome de vocês vai ser, a partir de agora, de palestinos. Entenderam, minha gente? Vocês agora vão ser chamados de palestinos. E essa terra não vai ser mais Israel, vai ser Palestina. Tá bom? Passam-se os anos, existem reunião dos judeus, existem diásporas, várias diásporas, tá? Mas a última delas foi a diáspora da Segunda Guerra Mundial, na qual 6 milhões de judeus foram exterminados, tá? Ocorre que acabou-se a Segunda Guerra Mundial, tinham ali nos Estados Unidos alguns banqueiros. Gente, esse barulhinho é da chuva, que está chovendo aqui, tá? Tinham alguns banqueiros. Eu vou dar um ponto, seguir aqui e vou retomar outra situação. 600 anos antes do Império dos Muçulmanos, que se desenvolveu para o Império Otomano. O que é o Império Otomano? Tinha um cabra lá muito bacana, e ele começou na invasão dos povos e tal, criou-se o Império Otomano. Gente, para vocês saberem sobre o Império Otomano, vocês têm que assistir novela turca. Ai, gente, que maravilha, meu Deus do céu, aquelas mulheres maravilhosas, com aqueles vestidão lindo, aqueles sheiks, tudo isso é reflexo do Império Otomano. A maioria dessas novelas turcas, que são novelas históricas, eu investiguei somente uma delas, os fatos ali retratados foram fatos é, espelhados nas histórias do Império Otomano. O Império Otomano, ele reinou absoluto e pleno por mais de 600 anos. É muita raça de anos, gente. Foi um dos impérios que mais durou na história da Terra, tá bom? Ocorre que tudo que sobe e desce, o Império Otomano veio decaindo quando chega no final do século XVIII para início do século XX, vem a bancarrota. O Império Otomano cai. E cai e fica devendo um monte de dinheiro para um monte de gente, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra, vocês caíram, sinto muito, isso aqui tudo é meu. Aí os imperadores do Otomano chegam lá, mas nós não temos dinheiro para pagar, o que nós vamos fazer? A Inglaterra me dá terra, eu quero terra. Vocês não têm dinheiro, mas eu tenho que receber. Mas vocês têm o quê? Nós temos terrinhas lá em Israel, da Palestina, tudo nosso. Gente, aquilo ali, tudo era Império Otomano até o final do século XX. Final do século XX, não, até o final do século XIX, tá bom?
Acaba-se a guerra, a Segunda Guerra Mundial, 1945, início de 1946. Esses banqueiros, por parágrafo ali, esses banqueiros que houve o extermínio do povo judeu em, em, na Segunda Guerra Mundial, né? 6 milhões de judeus foram exterminados, Segunda Guerra Mundial. Tinha uns carinha lá nos Estados Unidos que tinha uma gruja, né? Ia lá e falava os seus ingleses, deixa eu comprar um pedacinho de terra. E eles foram comprando fazendas ali na região da Palestina. Chegou um determinado momento que eles, sabendo da bancarrota do Império Otomano, chegaram ao governo inglês e propuseram a compra de determinada área ali, que hoje é a área de Israel. Tudo bem? A Inglaterra não se opôs, vendeu a área para eles, e aí, espertamente, muito inteligente, que o povo judeu, a gente pode falar qualquer coisa, menos que eles não sejam inteligentes, tá bom? O povo judeu foi lá e fez um documento e pediu o reconhecimento daquela área como país, o país de Israel. Ao lado dele está quem? O povo palestino. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O tempo vai e volta. Deixa eu arrumar meu cabelinho aqui. Vai e volta. Vocês veem que passou quase 3.000 anos, a mesma coisa, mesma briga. Ai, você é primo de fulana lá, você é minha prima, mas eu não gosto de você. Vou te matar. Enfim, tudo bem? Então, ali naquela região, nós temos a Cisjordânia, nós temos Beirute, temos parte da Síria e tem a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um pedacinho, uma tirinha de um pedacinho ali, e ali naquela faixa de Gaza está os palestinos. Está ali os palestinos, que eram os antigos filisteus, entendeu? Só que, contudo, todavia, no solo palestino tem um grupo terrorista denominado Hamas. Como essa briga é de longa data, tá? Esses palestinos se converteram ao islamismo. Enfim, enfim, vocês entenderam, né? E ali é abrigo desse grupo terrorista. A terminologia, gente, é essa, eles são terroristas, tudo bem? Esse grupo terrorista se denomina Hamas e está ali no território da Palestina, tá bom? No dia 7 de outubro, 22 de outubro, gente, eu não me lembro, foi em outubro do ano passado, esse grupo ultrapassou a fronteira da Palestina, da faixa de Gaza até Israel. A fronteira dele, gente, é um murinho de arame farpado. Você está fuiou lá de baixo, você está do outro lado, você está no outro país, tá? É, inclusive, o Israel manda um ônibus lá para a Palestina, as pessoas entram do ônibus, vêm cá, trabalham, cumprem o dia de serviço, final da tarde voltam para casa. É assim. Enfim. E aí, em outubro do ano passado, esse grupo, num show, o show era ali na fronteira. Tinha um show, nesse show, várias crianças, vários adolescentes, pessoas desarmadas. Esse grupo do Hamas entrou ali e matou cerca de 1.200 pessoas e fez outros tantos reféns, ok? No outro dia, não contente, eles invadiram um sítio em que pessoas viviam ali numa comunidade ali. Esse pessoal que gosta de comunidade alternativa, ali também tinham essas comunidades, essas pessoas viviam ali naquele sítio, numa fazendinha, e ali tinham bebês, tinham senhoras, mulheres, e foram ali e degolaram. Pegou o serrote e passou em crianças, bebês de cor. Eu não posso falar para vocês quantos, mas houve isso. Tudo bem? Então, o que que ocorre? Israel imediatamente declarou guerra contra o Hamas. Gente, a guerra foi declarada contra o Hamas, não foi contra a Palestina. Tudo bem? A guerra foi declarada contra o Hamas. Algumas pessoas têm posição
deste ou daquele lado, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui na posição do que está certo lá na nossa prova, tá bom? Não vamos tomar partido aqui. Ah, eu gosto desse, eu gosto daquele. Gente, isso aqui é a nossa prova, é o nosso concurso, tá bom? Depois que houve a declaração de guerra contra o Hamas e houve a incursão de Israel no território palestino para atacar os terroristas do Hamas, claro que houve comoção social, houve vários, como se diz, a mídia reportou amplamente. Qual foi a posição do Brasil? A posição do Brasil é sempre pela neutralidade, desde que existe o Brasil, e o Brasil faz parte da Organização das Nações Unidas, da ONU. A posição do Brasil é sempre pela paz e pela neutralidade. Gravem isso, viu, gente? A posição do Brasil é sempre pela paz e pela neutralidade, tá bom? E aí, imediatamente, foi rápido, mandou um avião para pegar todos os brasileiros que ali habitavam, todos eles vieram embora. O Brasil é sempre rápido, graças a Deus. O nosso país ele é muito rápido em relação à comoção, às situações que ocorrem no mundo. Ocorreu alguma coisa no mundo que tem brasileiro, é, é de praxe, mandar o avião ir lá pegar todo mundo, tá bom? E aí, Israel continua no seu intento de exterminar os terroristas do Hamas, tá bom? Tem mais ou menos um mês, um outro grupo, o Hezbollah, é, não, um outro grupo terrorista que habita, que tem sua sede na Líbia, também atacou Israel na sua região norte, no norte de Israel. Houve o ataque do Hezbollah. Imediatamente, Israel também enviou seus soldados, enviou a sua declaração de guerra contra o grupo terrorista Hezbollah. Tá bom? A Líbia, o Hezbollah está na Líbia, mas a guerra não é contra a Líbia. Tanto é que o exército libanês não se intromete. O exército libanês se recolheu, se retirou para deixar que Israel fizesse o que tem de ser feito contra o Hezbollah. O interessante disso, eu peço que vocês gravem, foi a questão da inteligência do Exército de Israel em relação aos pagers. O que foi isso? Pager é um aparelhinho de comunicação antigo, gente, dos anos 80. Pensa. Esse povo usa esses trem dos anos 80. E a Israel, sabendo disso, fez mecanismo, fez um mecanismo lá em que esses pagers tivessem explosivo no dia e momento em que ele próprio, Israel, determinasse. Como eles estavam seguindo os terroristas, quando a maioria deles estavam ligados, Israel fez com que a bomba acionasse e a maioria deles foi eliminada por conta dos pagers, ok? Demorou mais ou menos uma semana para que todo o mundo soubesse como o intento de Israel teve êxito, tá bom? Então, aí, gravem isso, porque se cair na prova de vocês essa questão das bombas e como eliminou, se tiver a palavrinha pager, você pode marcar a cruzinha lá. Como se soletra pager? P-A-G-E-R-S. Pager, ok? Aí você pode marcar a cruzinha lá, que a questão vai ser essa, tá bom? Com o conflito do Hezbollah e Israel, tá aí tudo bem. Um mês atrás, mais ou menos, não sei quando, uns 10, 15 dias atrás, tem pouco tempo, o Irã, que é apoiador da Rússia, enviou para o solo israelense mais ou menos 250 mísseis, ok?
fez um estrago. O Irã, que é apoiador da Rússia, tá? Apoiador de armamentos, enfim, troca de tecnologia, enfim, enviou para Israel mais ou menos 250 mísseis. 250 mísseis contra o solo israelense, tá bom? O mundo pensava que Israel atacaria o Irã imediatamente. Hoje eu tive a notícia de que Israel, neste momento, não vai responder ao Irã, ao intento de guerra do Irã. Nesse momento, Israel não vai responder ao intento de guerra do Irã. Israel, nesse momento, está em guerra contra três grupos terroristas: o Hamas, o Hezbollah e os Houthis do Iêmen. Ok? Houthis, Houthis. Houthis. Então, se tiver lá na prova de vocês, Hamas, Hezbollah, Houthis, Israel está em guerra contra quais grupos terroristas? Hamas, Hezbollah, Houthis, todos começam com letra H. Então, pode marcar a cruzinha lá, tá bom? Em relação aos Houthis, como eles têm muito armamento, os Estados Unidos enviaram um bombardeio que acabou com muito armamento dos Houthis e atacou o navio deles. A última notícia que eu tenho é essa. Então, tudo bem, minha gente? Concluindo, Israel não vai atacar o Irã nesse momento, tá bom? Foi a notícia que eu tive hoje, 24 de outubro de 2024, tá bom? Israel está em guerra contra o Hezbollah, contra o Hamas e contra os Houthis. Tudo bem? Eu vou encerrar por aqui. A nossa aula sobre atualidades está dada, conteúdo dado, ok? Espero que vocês se atentem, que vocês estudem e fiquem ligados no jornal Corram do Dorama. Tudo bem, Carlinha? Vamos correr do Dorama. Dani, você saia desse sofá e coloca aí sua estantezinha para você estar atento a essas aulas. E quanto ao resto, beijo, beijo, beijo forte no coração e confie. Confie que nós chegaremos lá. Aqui nesse grupo tem mais ou menos 75 pessoas, não sei quantos. Eu acredito que desse grupo, a maioria, se não todos, estarão dentro deste concurso e serão efetivados na promessa de que vocês serão padrinhos e madrinhas de uma associação. Se vocês não tiverem nenhuma, por favor, minha gente, sejam padrinhos ou madrinhas da associação a qual eu estou sendo madrinha nesse momento. E está precisando de 16 jogos de xadrez e 16 timers. Timers é um reloginho que o xadrezista mede para na hora de fazer as jogadas. Tá bom? Beijo forte no coração.